Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Hoje eu trago para vocês um vídeo que provavelmente foi o vídeo mais pedido, que é o vídeo de cálculo de pilares. Antes da gente começar propriamente o cálculo aqui do pilar, eu preciso explicar para vocês algumas questões. Nós temos na prática aí vários tipos de pilares, né? Os mais fáceis de calcular são os pilares em que o índice de esbeltez, né? Quem não sabe o que é índice de esbeltez, assista o vídeo que eu fiz falando sobre índice de esbeltez, que vocês vão entender. Índice de esbeltez é uma relação entre o comprimento e a seção deste pilar. Por exemplo, se eu tenho um pilar de 30 por 30, com uma altura útil de 3 metros, o meu índice de esbeltez vai ser a relação entre a altura e a seção desse pilar. Por que que isso é importante? Porque o índice de esbeltez vai ditar qual é a possibilidade desse pilar fletir, né? A flexão, né, ou a flambagem, ele vai influenciar muito no resultado do cálculo desse pilar, porque quanto maior o pilar, mais alto o pilar, maior vai ser o índice de esbeltez. Então, para a gente diminuir esse índice de esbeltez, ou a gente vai ter que aumentar a seção ou fazer alguns cálculos mais complexos aí para encontrar a armadura desse pilar. Qual que é o ideal para a gente trabalhar? O índice de esbeltez tem que ser um valor que esteja entre 35 e 90. Abaixo de 35 são os pilares chamados pilares curtos, né? Que a gente vai fazer o cálculo do exemplo que eu trouxe para vocês. É um pilar que vai dar um índice de esbeltez abaixo de 35, então ele vai ser considerado um pilar curto. Ele só vai ter uma carga centrada, né? E um momento mínimo que a gente tem que calcular, né? Mesmo que esse pilar não tenha momento, pode ser que, por exemplo, esse pilar tenha algum momento já aplicado nele, a gente aplicaria o momento já conhecido. Mas muitas vezes os pilares, nós não temos o conhecimento se há ou não momento no pilar. Então a gente tem que calcular um momento chamado momento mínimo. E esse momento mínimo tem toda uma formulinha lá para a gente conseguir encontrar. Então, isso é o índice de esbeltez. Quanto maior o pilar, maior vai ser esse índice de esbeltez. E a gente tem que se manter nesse limite, ou abaixo de 35, ou se não, entre 35 e 90. Esse intervalo aqui é chamado de pilares semi-esbeltos. Tá? Acima de 90 são chamados de pilares esbeltos. Entre esse intervalo aqui, nós temos que considerar alguns cálculos a mais, como efeito de segunda ordem, onde a carga é aplicada com uma diferença aqui, ó, uma excentricidade, né? Então isso é chamado de efeito de segunda ordem, porque nós teríamos que calcular o pilar considerando uma flexão aqui, ó. Então ele vai flambar, né? Ele vai sofrer essa flambagem e essa carga ela vai reagir, ela vai ter uma ação diferenciada porque o pilar já estará deformado, tá? Isso é o efeito de segunda ordem, que é no caso de pilares semi-esbeltos e pilares esbeltos. Mas nós vamos nos ater, por enquanto, neste exemplo, só nos pilares que serão inferiores a 35, que são chamados pilares curtos, tá bom? Então vamos lá para o cálculo do nosso pilar.
Bom, pessoal, esse aqui é um pilar, né, que eu trouxe para vocês. É um pilar que tem 2,70 metros de pé direito, que é da face superior da viga até o piso. E também temos aqui uma viga de 30 embaixo, uma viga de 30 em cima. Qual seria o L útil deste pilar? Eu costumo fazer o seguinte: eu pego metade dessa viga até a metade dessa viga. Se esses pilares têm, se essas vigas têm 30 e 30, o L desse pilar vai ficar com 3 metros. Essa vai ser a nossa altura do pilar, né? Então essa é a altura que nós vamos considerar nos cálculos, 3 metros e não 2,70. Tá legal? Primeira coisa que nós vamos calcular é o índice de esbeltez. O índice de esbeltez, uma fórmula mais simplificada, nós podemos calcular o índice de esbeltez para x da seguinte maneira: 3,46 vezes a altura desse pilar, que é 300, nós estamos trabalhando aqui em centímetros, dividido pela seção no eixo X, que é de 30 centímetros. Isso vai nos dar um resultado de 34,6. Ele é menor que o 35. Então, ele vai se enquadrar nos pilares curtos. Esse valor aqui é um valor adimensional, né? Porque nós estamos trabalhando aqui em centímetros e centímetros, corta, corta, e esse valor aqui é simplesmente um coeficiente multiplicador. Vamos considerar agora o índice de esbeltez em Y. É a mesma continha, só que nós vamos substituir esse valor pelo valor da seção em Y. 3,46 vezes 300 dividido por 35. Esse resultado vai ser de 29,65. Logicamente também menor que 35. Então nós já verificamos que este pilar aqui será um pilar curto, onde nós não teremos que considerar os efeitos de segunda ordem. Vai ser simplesmente uma carga centrada, né? É considerada uma carga centrada com um momento mínimo para iniciarmos aí o cálculo da armadura deste pilar. Tá bom? Então, o próximo passo agora seria calcular o nosso momento mínimo, né, para essa seção de pilar. O momento mínimo também existe uma formulinha, né, que é indicado pela norma, que é a seguinte formulinha. Vou colocar aqui em cima. Cálculo do momento mínimo. Nós novamente temos que calcular o momento mínimo para as duas direções da seção. Então, vamos primeiro calcular o momento mínimo para x. O momento mínimo calculamos da seguinte maneira: 0,015 mais 0,03 vezes h. Fecha aí os parênteses e vamos multiplicar pelo nosso ND. Todas as informações que nós precisamos estão aqui. Eu tenho uma carga de 1.250 kN. Para eu encontrar o meu ND, eu pego o 1.250 kN e multiplico pelo fator de segurança, que é de 1,4. Multiplicando por 1,4, eu vou ter aqui um ND de 1.750. É este valor que eu vou colocar aqui no final. Substituindo os valores, este H aqui é o H da seção, tá? Não é este H aqui, é o H da seção que nós estamos estudando. No caso, eu tenho aqui a seção em X, né, que é o momento mínimo em X. Eu vou substituir esse H aqui por 30 centímetros. Desta vez aqui eu vou trabalhar em metro. Aqui eu trabalhei em centímetro, aqui eu vou trabalhar em metro.
Atente-se nessa mudança aí de unidade. Então, vamos substituir os valores. 0,015 mais 0,03 vezes 0,3, multiplicando aí os 1.750 kN. Isso vai nos dar um valor de 42 kN vezes metro. Esse é o nosso momento mínimo para o eixo X. Mesma coisa, temos que considerar o momento mínimo para o eixo Y. É a mesma continha, 0,015 vezes mais 0,03 vezes agora a medida do eixo Y, os 35 centímetros. Multiplicando pelo nosso ND, que será o mesmo, nós temos o valor de 44,6 kN vezes metro. Então, nós temos momento mínimo para a direção de X e o momento mínimo para a direção de Y. Como esse momento está diretamente ligado à seção, é bem lógico que o momento em Y seja maior, porque a seção em Y é maior. O próximo passo que temos que calcular é o nosso índice de resistência. Como nós estamos tratando de um pilar curto, nós encerramos o cálculo do momento aqui. Porém, se a gente estivesse calculando um pilar com índice de esbeltez superior a 35, nós teríamos que calcular um momento enquanto o pilar já está deformado, né? A carga seria aplicada no pilar deformado e isso iria gerar um outro momento, um momento com valor diferente. Mas nesse caso nós encerramos aqui o cálculo do momento neste ponto e já podemos calcular o índice de resistência. O nosso índice de resistência é o Vzinho, que é a seguinte formulinha: ND dividido por AC, que é a área da seção, vezes o FCD. A área da seção, simplesmente pegando aqui, esqueci de colocar, AC é igual a 0,35 vezes 0,30, que vai dar 105 metros, 0,105 metros quadrados. Esse é o nosso AC. Vamos trabalhar aqui em metro, né, porque temos aqui um quilonewton, né, que é relacionado a metro. E o FCD é o nosso FCK dividido por 1,4. Nós temos aqui que o nosso FCD é 17,85 MPa. Porém, como estamos trabalhando em metro, vamos trabalhar também com o FCD em quilopascal. Vamos ajustar as unidades aí, tá bom? Então, é só substituir os valores para encontrarmos aí o nosso índice de resistência, que é o Vzinho aí. Então, o nosso ND 1750 dividido pelo nosso AC, que é 0,105, vezes FCD, que é 17.850, que eu simplesmente multipliquei por 1000 para passar de megapascal para quilopascal. Tá? É a única coisa que eu fiz para converter essa unidade. Encontraremos aqui o resultado de 0,93. Também é um número adimensional, né? Simplesmente entraremos com esse valor em um ábaco para podermos achar aí a percentagem de armadura. O nosso próximo cálculo é a curvatura da seção crítica. É um valor também adimensional que nós vamos entrar no ábaco para encontrar, linkando esses dois valores, que é o índice de resistência e a curvatura da seção crítica, que é o nosso μ. Vamos encontrar um ponto onde esses dois valores vão se cruzar,
que vai ser exatamente a nossa percentagem de armadura, tá bom? O cálculo do Mi, a formulinha é a seguinte, relacionando aí os momentos mínimos. É o momento mínimo de x e de y, né? Vamos fazer tanto para x quanto para y, para ver qual que seria o mais desfavorável, dividido novamente pelo AC, vezes o H, que novamente o H é o H da seção, não o H do pilar, vezes o nosso FCD. Substituindo os valores, nós temos aqui, vamos colocar o momento mínimo em x, o nosso Mi, aqui é Mi, não é o momento mínimo, aqui é o momento mínimo em x. Nós temos o seguinte, o nosso momento mínimo em x é de 42, então 42 dividido pela área da seção, que é de 0,105, vezes 0,30, que é a seção em x, vezes 17.850. Vamos encontrar um valor aí de 0,075. Novamente, o valor adimensional, para simplesmente entrar no ábaco e encontrar lá nossa percentagem de armadura. Vamos encontrar agora o nosso Mi para y, que vai ser os 44,6 dividido pela nossa área de seção, vezes 0,35, desculpa, porque é a seção em y agora, vezes 17.850. Dessa vez, encontramos um valor menor de 0,068. Esse é o nosso Mi para y. Pronto. Basicamente, esses são os cálculos para efetuar, encontrar, né, a armadura do nosso pilar. Como que nós faremos agora para encontrar a armadura do nosso pilar? Utilizando este ábaco aqui. Nós entraremos com o valor de Mi e o valor de V. Então, aqui a curvatura da seção crítica e o índice de resistência do nosso pilar. Então vamos entrar com os valores e verificar qual é o valor mais desfavorável aí. O primeiro valor para V, que vai ser o mesmo valor para ambos, né? Para ambos, tanto MiX e MiY, é de 0,93. Então eu tenho aqui 0,9, aqui é o 0,95, 0,93 vai estar mais ou menos aqui, ó. Posso até já fazer um risco aqui. Esse vai ser o nosso eixo aqui do ábaco para encontrarmos o nosso índice de resistência. Vamos colocar agora o valor de Mi, 0,75, que é o primeiro valor para a seção crítica de X. 0,75, aqui eu tenho 0,5, 0,6, 0,7, 0,75 vai ser mais ou menos aqui. Eu só vou fazer uma linha ligando aí os dois pontos. Este ponto onde se cruza é o ponto onde nós vamos encontrar a nossa percentagem de armadura. Vejam, vai ser meio difícil de vocês verem, mas cada linha desse daqui tem um valor, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 e assim por diante. Essa linha aqui está bem no meio da linha de 1,2 e da linha de 1,4. Então, esse valor aqui é de 1,3%. Certo? Vamos colocar agora o valor para MiY, que é 0,068. Eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 68, que é um pouquinho abaixo dessa linha.
Vamos só traçar aqui. O ponto que se cruzou é uma linha abaixo, então 1.2. Para seguir aí a favor da segurança, sempre costumamos pegar aí o maior valor. Então vamos pegar o 1.3. Essa vai ser a percentagem de armadura da nossa seção para esse pilar, tá? Então sabemos aí que é 1.3. Então vamos lá. Cálculo da armadura simples. AS é igual a percentagem que nós encontramos vezes AC. Desta vez, AC vai trabalhar em centímetros. Então, o nosso AS é igual a 1.3 dividido por 100, que está em percentagem, vezes o nosso AC, que é de 30 vezes 35. Fazendo esse cálculo aí, nós chegamos a uma área de armadura de aproximadamente 13,7 centímetros quadrados. Essa vai ser a nossa área de armadura. Tá? Então, se a gente for lá com a nossa tabelinha de armadura, nós conseguimos encontrar. Então vamos lá, vamos pegar a tabelinha de armadura e encontrar uma armadura que seja suficiente para essa seção de pilar. Bom, voltando aí, pessoal, nós temos aqui a nossa tabela de aço. Para pilares, o que nós costumamos fazer? Sempre trabalhar aí com bitolas não muito grandes, né? Trabalhar com 12,5, 16 milímetros, no máximo, do máximo 20 milímetros. Nesse caso aqui, vamos escolher uma bitola de 12,5 milímetros. Se eu vier aqui, ó, na tabelinha, eu sei que uma barra de 12,5 milímetros tem uma seção de 1,25 centímetros quadrados. Conforme eu for andando aqui para a direita, vai aumentando o número de barras e aumentando a área. Se eu chegar aqui na última coluna, eu vou ter 10 barras equivalente a 12,5 centímetros quadrados. Mesmo com 10 barras, eu não consigo alcançar aí a nossa necessidade, que é de 13,7 centímetros quadrados. Então, o que nós podemos fazer? Pega lá 13,7 centímetros e divide por 1,25. Nós temos aí um valor de 10,96 barras. Então, 11 barras seria o suficiente para a gente armar isso. Porém, para pilares de seção mais quadradas, assim, ó, retangulares, mais próximos da seção quadrada, nós costumamos colocar o mesmo número de barras em todos os lados, para ficar mais uniforme a distribuição das tensões dentro desse pilar. Então não é legal colocar um valor ímpar, sempre colocar um valor par, a não ser que seja um pilar circular, por exemplo, aí não tem problema. Neste caso, como é um pilar quadrado, vamos colocar aí um valor par. Em vez de 11 barras, vamos colocar 12 barras de φ de 12,5 milímetros. Como é que a gente vai distribuir isso? Vamos colocar aqui 4 barras em todos os lados. Então, quer dizer, todos os lados vão ficar com equivalente a 4 barras. Lógico que as barras dos cantos, elas vão ser comuns entre os dois lados, né? Então, são 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12 barras. Então, nós temos 12 barras distribuídas de forma bem uniforme. Então, essa é a nossa armadura do pilar. E aí vocês me perguntam, mas o estribo? O estribo não é calculado? Sim, nós temos que calcular o estribo. O estribo, nós temos que obedecer algumas regras, tá? Para calcular o estribo. Então, vamos fazer aqui um puxadinho aqui e calcular os estribos.
As regras que os estribos têm que obedecer. O estribo, ele tem que ser maior ou igual a φ L sobre 4. O que é esse φL? É o diâmetro da armadura longitudinal, no caso aqui, os 12,5 milímetros. E ele também tem que ser maior ou igual a 5 milímetros. É a armadura mínima utilizada nos estribos. Aí tem as regras do espaçamento. Espaçamento tem que obedecer a seguinte regra. Tem que ser menor ou igual a 20 centímetros de espaçamento, menor ou igual a H mínimo. O que é esse H mínimo? É o H mínimo da seção. Então, já entraria aqui na primeira regra, não passaria na primeira regra. Então, continuaremos aqui nos 20 centímetros. Ou menor ou igual a 12 φL, que é o nosso diâmetro da armadura longitudinal. Então, qual seria a nossa armadura aqui? Na primeira regra da área de seção da armadura transversal dos estribos, é de 12,5. Vamos dividir 12,5 por 4. Nós temos aí 125 milímetros. Então, se a gente seguir essa regra aqui, nós temos que escolher pelo menos 5 milímetros, porque o estribo não pode ser menor do que 5 milímetros. Então, aqui cai fora e ficaremos com 5 milímetros. Já sabemos que a espessura da armadura transversal é de 5 milímetros. Temos que decidir agora o espaçamento. Espaçamento de 20 centímetros, ou menor do que H mínimo, ou menor do que os 12 vezes o φ, que é de 1,25. Então, 12 vezes 1,25, temos 15 centímetros. 15 centímetros. Então, 15 é menor que 20 e 15 é menor do que o H mínimo aqui da seção. Então, vamos escolher 15 centímetros. Então, o nosso estribo ficou de 5 milímetros a cada 15 centímetros. Essa é a distribuição dos estribos. Então, como é que ficou a armadura final? Temos aqui 12 φ de 12,5 e temos o estribo de 5 milímetros a cada 15 centímetros. Essa armadura final para um pilar de 1.250 kN, ou seja, 125 toneladas de carga aplicada no centro do pilar. Pilares que não são pilares esbeltos ou semi-esbeltos. Isso aqui é um pilar curto, que é através do método mais simplificado. Na verdade é o mesmo método, só que com algumas continhas a menos, tá? Que não vamos considerar os efeitos de segunda ordem. Então essa é a composição da armadura final do nosso pilar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou trazer outros vídeos aí com pilares semi-esbeltos, tá? Onde a gente vai considerar aí os efeitos de segunda ordem. É um cálculo bem parecido com esse, com alguns incrementos aí a mais, mas é bem simples também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse vídeo ou quiserem mais vídeos, deixem aí nos comentários. Esse feedback de vocês está ajudando bastante. É por vocês que eu estou continuando aí esse trabalho. Dá bastante trabalho fazer um vídeo desse, tem que editar, fora o tempo que a gente leva para elaborar um exercício desse, resolver um exercício desse. Então, eu espero sinceramente que isso ajude vocês de alguma forma. Tá legal? Peço desculpa aí pelos barulhos, né? Que eu estou trabalhando no meu escritório e fico em frente a uma avenida aqui bem movimentada.
Então tem bastante barulho no fundo, peço desculpas. E é isso aí. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, eu vou trazer bastante vídeos aí desse tipo aqui, resolvendo pilares, vigas, vou resolver laje também, vários tipos de resolução para facilitar aí o entendimento de vocês, complementar o conhecimento que vocês adquirem aí na faculdade, tá bom? Agradeço demais e até o próximo vídeo. Valeu!